Oi, bom dia. Eu gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Pertúbio. Bom dia, senhora. Convênio particular? Convênio? Olha, senhora, convênio eu só tenho pro final de setembro com o Dr. Pertúbio. Nossa, setembro? Sim, setembro. E se for particular? Particular, senhora? Então, particular, surgiu aqui uma vaga na agenda, eu teria como encaixá-la. Ah, vagão horário? Não, precisa não, muito obrigada. Vou procurar meus direitos. Oi, galera, estou aqui novamente e hoje vou falar sobre os direitos do consumidor nos planos de saúde. É um assunto bem assim, polêmico. Mas peraí, antes de tudo isso eu quero agradecer, gente, o carinho de vocês, os acessos, as inscrições. Gente, divulga, compartilha, ajuda, porque o intuito realmente é divulgar conhecimento, informar sobre os seus direitos. Porque na verdade, assim, muitas vezes você quer resolver uma situação, quer tomar uma atitude, não tem para quem perguntar, não tem como fazer. Então, se inscreve aí, divulga e vamos falar dos direitos de vocês. E continua mandando as questões, as dúvidas que vocês tiverem, sugestões de assunto, alguma coisa que aconteceu com você na sua cidade, no seu bairro, na empresa que você trabalha. Manda para mim que a gente estamos selecionando as perguntas, tudo sou eu mesma que respondo. E aí a gente vai falando aqui no meu canal. Bom, hoje o tema, igual eu falei, plano de saúde, vocês viram aí a ceninha que nós passamos. Isso irrita, mas é bem comum. Eles costumam dizer o seguinte: quando é particular tem vaga, quando é plano de saúde, quando é convênio, eles acabam deixando para lá, como se a pessoa realmente não estivesse pagando também, o que é errado. Então eu vou falar sobre isso e também sobre as questões que eu recebi por e-mail. Primeira pergunta. Gente, a primeira pergunta que eu escolhi aqui para responder é a pergunta da Suzana Veiga, 47 anos, de Niterói. Beijo, Suzana. Beijo, galera de Niterói. A Suzana está perguntando aqui: estou tentando uma liberação de uma cirurgia bariátrica pelo meu plano, mas estou sendo barrada de dar continuidade ao processo cirúrgico pela alegação de não ter feito esse pedido antes de contratar o plano. Agora me pergunto, como eu saberia que iria precisar disso? E outra, o plano, quando contratei, disse que cobriria tudo. O que eu faço? Pelo que eu entendi na sua questão, eles estão falando de pré-existência, que não é o caso. Então, realmente, assim, se você cumpriu o período de carência para fazer essa cirurgia, eles têm que cobrir sim. Eles estão simplesmente dificultando a situação para você. Então, eu oriento, nesse caso, Suzana, você, primeiro, abrir o processo na ANS, entra em contato, nós vamos colocar o telefone aqui, o 0800 e tal, entra em contato com a ANS, abre o processo contra o plano de saúde, contra essa operadora que está agindo assim, e se não resolver, parte para o judiciário, vai até o PROCON, porque é direito seu. Uma vez que você cumpriu a carência e tem a orientação médica, o pedido médico para que seja feita essa cirurgia, não tem pelo que eles alegarem essa situação de pré-existência. Não, é um absurdo mesmo, né? Porque como que a pessoa, ela vai imaginar e vai colocar ali no papel uma doença que ela nem sabe ainda que ela vai ter, pedir uma autorização para uma cirurgia que ela não sabe se ela vai precisar fazer? Não, só se for por forças assim sobrenaturais que ela descubra alguma coisa nesse sentido. É um absurdo, gente. Segunda pergunta, gente, olha, mais uma questão aqui. Isso mesmo, gente, envia as suas dúvidas para mim. Olha, é da Helena Ortega, 33 anos, de Cotia. Beijo pra galera de Cotia. Preciso da cesárea com laqueadura. Vai fechar a fábrica. Tive uma consulta onde o médico nem na minha cara olhou. Saí de lá chorando e muito nervosa. A única coisa que ele me falou foi que não faria esse tipo de procedimento e que teria que ter parto normal. Só que quando contratei, eles disseram que cobriria. O que eu faço? Helena, bom, tudo que importa muito no direito do consumidor é essa questão da contratação. Se existia um contrato, se o médico ele fez aquele contratinho particular com você, falando que ele faria a cesariana e faria a laqueadura, agora simplesmente ele não pode falar que ele vai fazer parto normal e pronto. Então isso estaria errado. Então, com certeza, você teria como exigir o seu dinheiro de volta, tudo. Agora, se é um plano de saúde, a situação muda um pouco a figura.
Porque o plano de saúde, ele não é obrigado a cobrir a laqueadura. E o plano de saúde, ele não vai pela questão que a pessoa decide fazer uma cesariana, e sim pela orientação do médico. Então tem lá o obstetra, o ginecologista pelo qual você tem feito o acompanhamento, né, o pré-natal, e ele fala se o seu parto será cesariana ou será normal. Se ele colocar ali, se for pelo plano de saúde, e ele colocar que o seu parto será normal, não tem como exigir do plano de saúde, falar, não, eu quero cesariana, eu quero laqueadura, não teria como exigir isso. Então, se o seu caso for plano de saúde, realmente a sua situação está complicada. Aí eu te oriento passar por um outro médico, de repente do mesmo plano, e ver se um outro médico não faz a solicitação dessa cesariana, e a laqueadura provavelmente você vai ter que pagar isso adicionalmente por fora, porque pelo plano de saúde realmente não é obrigatório que eles cubram essa laqueadura em si, ele tem que cobrir a cesariana, mas não a laqueadura. Então, seria uma orientação que eu te faço caso seja plano de saúde. Oi. Eu tenho aqui uma pergunta da Érica Santana, 29 anos, de Salvador, Bahia. Nossa, eu tô louca pra ir pra Salvador, pra Bahia. O pessoal entra lá e fala, Délia, vem pra Salvador e tal. Vamos ver se eu consigo, viu, Érica? E quem sabe eu vejo você por aí. Vamos lá pra sua pergunta. O médico não quer liberar o laudo para o meu marido fazer uma cirurgia de hérnia na região das partes do saco. O médico disse que iria agendar e até agora nada. Eu ligo lá no convênio todas as semanas e as respostas que tenho há 2 meses é que não foi agendado ainda. Isso é legal? Bom, primeiro, Érica, desculpa. Assim, o motivo da minha risada foi pela forma que você colocou e não pela situação em si, tá? É que você colocou a hérnia na região das partes do saco e eu achei engraçada a terminologia que você usou, só isso. Mas vamos lá. Você tem a primeira saída que eu te daria, porque assim, o médico, se ele não está liberando, já não vale nem a pena vocês continuarem com esse médico. Seria troca, passa por outro profissional, e outro profissional do próprio convênio mesmo, que solicite, entregue esse laudo, solicite a cirurgia e tudo mais. Agora, se para você for muito, muito, muito importante continuar esse procedimento com esse profissional, com esse médico, aí o ideal seria fazer uma reclamação formal, porque ele é obrigado, uma vez que passou por consulta, e ele falou para o seu marido, para você, que realmente precisa da cirurgia, ele tem que dar esse laudo. Por quê? Porque sem esse laudo você não consegue solicitar autorização para o plano de saúde. Então a ideia é o quê? Primeira coisa, insiste com ele, tenta, não conseguiu, faz a reclamação formal no próprio plano de saúde, no convênio, falando que você não está conseguindo, indica o médico, tudo. Não deu certo, reclama na ANS. E eu acho que a terceira opção realmente é trocar o profissional, porque aí eu acho que não vale mais a pena. Começa a se questionar até, de repente, se é bom fazer essa cirurgia com ele, tá bom? Boa sorte, Érica. Oi. Eu vou responder agora uma questão que é lá do Evandro Lucena. Ele tem 28 anos e é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Evandro, um abraço para você, abraço para a galera de Mogi das Cruzes. Ele pergunta aqui: estou aguardando uma autorização de exame para o meu pai desde o dia 25 de maio. Tenho ligado todos os dias e sempre me dão o mesmo retorno, que amanhã eu receberei por e-mail a autorização. E este dia nunca chega. O que eu posso fazer? O Evandro pergunta. Evandro, infelizmente, essa situação é muito comum. Infelizmente, é comum. As operadoras dos planos de saúde, elas acabam agindo assim para ganhar tempo, enrolar o consumidor mesmo. Então, o que acontece? A ANS, ela estipulou um prazo, ela determinou um prazo. De acordo com a resolução 259 da ANS, ela estipula assim, prazo exato que as operadoras precisam cumprir, tanto para consulta como para exames. E o que diferencia são exames de alta complexidade, exames que são considerados simples. Eu até peguei aqui uma tabelinha para passar, porque eu não teria como guardar todos esses prazos, mas assim, por exemplo, consulta básica, pediatria, clínica médica, cirurgia, ginecologia, cardiologia, 7 dias para marcar uma consulta. Ou então, digamos, vamos colocar assim, no caso de exame, né? Você não colocou aqui na sua questão qual que é o exame do seu pai. Porque se for um exame simples, que são esses exames de laboratório,
tem aqui o prazo de 3 dias. Agora, se for um exame diagnóstico por imagem, 10 dias. Então, aí eu teria que saber qual que é o exame que seu pai necessita para saber se está no prazo ou não. De qualquer forma, é interessante ressaltar o quê? Que esses prazos aqui da resolução são prazos já para fazer o exame, não o prazo da resposta. Seria interessante você olhar a tabelinha dos prazos, verificar o exame do seu pai e a partir do momento que você descobriu se está dentro do prazo ou não, ou mesmo pela falta da resposta, você já pode fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde. Faz a denúncia porque eles abrem um processo lá interno, eles entram em contato com a operadora de saúde para responder por que não está dando esse retorno para você, nem para agendar o exame do seu pai. Tá bom, Evandro? Boa sorte, viu? Gente, tem uma situação também que é bastante comum, que é aquela situação que quando você contrata o plano de saúde, você recebe aquele manual com os locais, a rede credenciada de atendimento, consultório, laboratório, os profissionais. Porém, depois quando você vai fazer a consulta, vai agendar alguma coisa, descredenciou, aquele médico saiu. E o descredenciamento, isso acontece muito com os planos de saúde, as pessoas ficam sem saber o que é direito, o que pode, o que não pode. A regra nessa situação de descredenciamento, primeiro, o consumidor ele tem que ser comunicado com 30 dias de antecedência. Além dessa situação, quando descredencia um hospital, uma clínica, um profissional, o plano de saúde ele é obrigado a colocar um outro na mesma região geográfica. Ou seja, eu tenho um atendimento, vamos colocar, em Santo André. Eu tenho um hospital que eu passo em atendimento no município de Santo André. Ele descredencia e aí fala, olha, a partir de hoje você só tem atendimento em Guarulhos. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque ali, de repente, ele firmou o plano de saúde dele, porque ficava próximo aquele hospital da casa dele, ficava próximo, de repente, para a esposa dele. E aí ele fez aquela contratação com aquele plano. Então, depois não pode simplesmente descredenciar e falar, olha, agora você tem que ir até o Amazonas para poder passar com o ginecologista que não tem mais lá onde você morava. Então, tem que substituir, não tem mais aquele, o consumidor ele não tem como exigir que seja aquele profissional, porém tem que ter um outro à disposição. A outra situação também, ainda relacionada a descredenciamento, é sobre hospitais. Porque se a pessoa estiver internada, durante aquele período de internação, houve ali o desligamento, o descredenciamento daquele hospital, a operadora ela é obrigada a custear a continuidade desse tratamento, dessa internação, até a alta do paciente. Ele não pode ser simplesmente transferido para outro da rede, porque esse descredenciou, que é o que geralmente acontece. Então, isso não pode, está errado. E também ele não pode, olha, agora a partir de agora você vai ter que pagar se você quiser continuar aqui nesse hospital. Não, quem tem que arcar com esse custo, uma vez o paciente estando internado, é a operadora até a alta desse paciente. Gente, eu fico louca com algumas situações relacionadas a plano de saúde. Porque plano de saúde é o momento que a pessoa está lá na necessidade, realmente precisando. Vamos colocar a situação, você chega no hospital para internar alguém, aí eles exigem um cheque calção ou que você assine uma nota promissória, senão não faz a internação. E você apresenta lá a carteirinha do convênio, os documentos, eles exigem. Ah, tudo bem, senhora, mas tem que assinar aqui a nota promissória ou dar um cheque calção para fazer a internação. Isso é proibido. Desde 2012, a situação da exigência de garantias como nota promissória, cheque calção, está proibido. Aí, muitas vezes, o consumidor, naquele momento ali do desespero, do aperto, tudo ele acaba assinando, acaba concordando, mas está errado, essa situação não pode acontecer, o consumidor ele não é obrigado, então ele pode, de repente, chamar, inclusive, a polícia militar nessa situação. Ele pode acionar a polícia porque é uma exigência ilegal. Então, que fique bem claro, isso daí eu queria deixar frisado, essa proibição, gente. Gente, tem uma situação que também é bem comum, que é quando o plano de saúde ele simplesmente vai lá e cancela, rescinde o seu contrato e nem te comunica por falta de pagamento. Esse tipo de situação ela só pode acontecer quando o consumidor ele atrasa 60 dias até mais... Me enrolei. Onde que eu começo? Esse tipo de situação só pode ocorrer quando o consumidor ele atrasa mais que 60 dias durante um ano. Esses 60 dias são consecutivos ou não. Então, só para esclarecer,
pode atrasar, digamos, 5 dias num mês, aí no outro mês do ano ele atrasa mais 5 dias. No total, não pode passar de 60 dias. Se ultrapassar 60 dias, aí dá o direito da operadora rescindir o contrato. Porém, ainda que aconteça essa situação, antes de rescindir, Porém, ainda que aconteça essa situação, no 50º dia, ela é obrigada a notificar o consumidor informando que, por atraso, o plano dele será rescindido. Por quê? Aí dá o direito do consumidor correr e colocar em dia esse plano de saúde. Se ele estando em atraso, ele regulariza a situação e impede a rescisão do contrato. Então, ela é obrigada a fazer esse comunicado. O consumidor ele não pode ser surpreendido com uma situação de negativa de atendimento por falta de pagamento. Então, simplesmente ele chega lá para utilizar o plano, fala, você não vai ser atendido porque seu contrato foi rescindido, ficou inadimplente. Esse tipo de situação não pode ocorrer. O consumidor ele realmente tem que receber essa comunicação para ele ficar ciente, se for o caso, ele colocar em dia, em estado de adimplência, novamente o contrato dele. Bom, gente, esse assunto, ele gera bastante reclamação, é um dos campeões de reclamação nos PROCONs, nos órgãos de defesa do consumidor e até mesmo na justiça. Então, eu sei que ainda ficaram várias dúvidas aí, eu gostaria que vocês continuassem enviando para mim. Eu vou responder, ainda vou voltar nesse tema, porque é bem extenso. E quando vocês mandarem as perguntas de vocês, coloquem mais detalhes assim para mim. Coloque o plano, pode colocar o nome, não tem problema. O nome do plano, desde quando, qual que é o exame, a cirurgia, explica melhor, porque aí eu consigo esclarecer assim de uma forma mais direta para vocês. E também continuem se inscrevendo aí no canal, divulguem para os amigos, para os vizinhos, para a namorada, para os inimigos também. E divulguem para todo mundo se inscrever no meu canal, continuar aqui recebendo as orientações. Toda semana tem um vídeo novo e eu quero agradecer o carinho, a audiência, tudo. Beijo, galera. Até a semana que vem. Grudou aqui, aí fica...